Sempre confiei no compromisso firmado lá na cruz. Restaura nossas vidas, Senhor. Reflete em nós o teu amor, infinito amor, amor que restaura, amor que conforta a minha vida. Ter intimidade, conhecendo a verdade, vou seguindo. Para o alvo eu vou, ó Pai de amor. Conflitos vivi, mas superei. Sempre confiei no compromisso firmado lá na cruz. Restaura nossas vidas, Senhor. Reflete em nós o teu amor, infinito amor, amor que restaura, amor que conforta a minha vida. Ter intimidade, conhecendo a verdade, vou seguindo. Para o alvo eu vou, ó Pai de amor. Conflitos vivi, mas superei. Sempre confiei no compromisso firmado lá na cruz, ó Pai de amor. Conflitos vivi, mas superei. Sempre confiei no compromisso firmado lá na cruz. Restaura nossas vidas, Senhor. Muito boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã que está conosco nesta quarta-feira, dia 20 do mês de outubro deste ano de 2021. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa,
abençoar sempre a sua história. É uma alegria e é um privilégio podemos estar nesta noite, uma vez mais reunidos em torno da palavra do Senhor e na palavra do Senhor, na palavra de Deus, encontrarmos o alimento, encontrarmos o refrigério, encontrarmos o consolo, a edificação para as nossas vidas. Você que está aí nos acompanhando, é uma alegria, é um privilégio, é uma satisfação podermos ter esse tempo juntos na presença do Senhor. E você que está nos acompanhando, quero convidá-lo também a compartilhar essa live, quero convidá-lo também a curtir esta live e que também você possa encaminhá-la, compartilhá-la para outras pessoas, para outros irmãos, familiares, enfim, abençoar vidas. Que assim o Senhor possa estar também a nos abençoar nesta noite, abençoar-nos com a visitação do Espírito Santo, abençoar-nos com a palavra do Senhor. Vamos assim, então, vamos começar o nosso estudo bíblico semanal, o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. Eu quero começar nesse momento convidando você para abrir a sua Bíblia. Está aqui o texto, olha só. Filipenses, capítulo 1. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Lá na parte meio para o final do Novo Testamento, né? Carta aos Filipenses, capítulo 1. Eu lerei o versículo 3 ao versículo 6. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 6, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Dou sempre graças a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus porque foi Deus quem na eternidade te chamou, Deus na eternidade que te remiu, Deus na eternidade que disse: você é meu. E esse mesmo Deus que começou a boa obra há de completá-la. Por isso, fique firme, persevere, vamos adiante, pois sendo Deus por nós, quem será contra nós? Eu quero cantar nesse momento com você um hino, e inclusive nós cantamos esse hino nesse último domingo em nossa igreja, em nosso culto. Um hino que nos lembra essa passagem do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, quando ele disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, vamos avante, 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 ó crentes. Vamos cantar nesse instante, no Inário Novo Cântico, o hino de número 311. Cante com alegria, cante com entusiasmo, cante com satisfação, lembrando que Deus é por nós e assim nada nem ninguém pode ser maior do que Ele e ser contra nós. Soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder
glorificado com Cristo Salvador. Amém. Avante, avante, pois vamos, soldados de Jesus, erguendo o estandarte, lutamos pela cruz. E é nessa fé, nesta firmeza que nós vamos adiante. É nesta fé, nesta firmeza que nós podemos nos dirigir ao Senhor e o fazê-lo por meio da oração. Antes de orarmos nesse momento, eu gostaria de uma vez mais convidá-lo a cantar um hino. E um hino que é uma forma de oração. Um hino intitulado Oração ao Senhor. Vamos juntos, mas agora num espírito de adoração, de consagração, num espírito de oração. Vamos juntos louvar a Deus também com este hino, preparando-nos para esse momento de oração e também para o estudo e meditação da Palavra de Deus. Dirija-te, Senhor, minha oração. Eu sei que tudo vês no coração. A ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirija-te, Senhor, minha oração. Do mal que pratiquei a confissão, cedo, ó meu Senhor, propício pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirija-te, Senhor, minha oração. Divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobre a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Uma verdadeira oração ao Senhor. É isso que nós cantamos nesse momento e é isso que nós vamos fazer nesse instante. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos entrar na presença de Jesus e vamos conversar com Ele. Voltemo-nos ao Senhor
aquele que é o Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, Senhor da nossa história. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Ti nós dirigimos a nossa oração. E a nossa oração nesse momento é, ó Pai, clamando pela Tua graça, Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre cada um de nós. Sabemos, ó Pai, como acabamos de cantar, que o Senhor tudo vê, mas a Ti suplicamos, o Teu favor buscamos. Oramos, ó Pai, primeiramente clamando pelo Teu perdão. Perdão diante do mal que praticamos, do pecado que cometemos. Clamamos, ó Pai, a Ti também por amparo, por consolo, por conforto em meio às lutas, às aflições. Que o Senhor nos guarde de todo mal. E oramos a Ti, ó Pai, também com gratidão. Pois Tu és, ó Pai, o nosso Salvador, Senhor, e assim possamos sempre vivermos fortalecidos em Teu amor. Graças Te damos por tudo, Pai. Graças Te damos pelo Teu grande amor sobre as nossas vidas, a vida do Teu povo, ó Pai. Que possamos assim sempre viver fortalecidos pelo Teu amor. Em nome de Jesus, oramos, rogando a Tua bênção, a Tua direção sobre cada um dos irmãos e irmãs, cada família, ó Pai, que está acompanhando esta transmissão. Possam todos ser abençoados, agraciados, edificados pelo Teu grande amor. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus assim te abençoe. Vamos passar ao nosso estudo bíblico desta noite. E o tema do nosso estudo bíblico, muito propício ao texto com o qual nós iniciamos o nosso estudo bíblico desta noite, de Filipenses. Hoje vamos falar sobre formas de enfrentar o sofrimento ou expectativas, perspectivas para enfrentarmos o sofrimento sem esmorecer na fé. Se você desejar, você pode trocar a palavra sofrimento por lutas, por aflições, por dificuldades, por tribulações. Formas de enfrentar todas essas circunstâncias sem esmorecer na fé. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, o texto está aparecendo agora aí para você. Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 21. Abra a sua Bíblia. Filipenses 1, capítulo 12 a 21. Filipenses capítulo 1, versículo 12, melhor dizendo, até o versículo 21. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente a proclamam por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente e expectativa esperança, de que em nada serei envergonhado,
Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A palavra de Deus que lemos nessa noite nos desafia, portanto, a pensar nesse tema, enfrentando o sofrimento sem esmorecer na fé. Eu quero falar rapidamente sobre 4 lições, e a partir dessas 4 lições, 4 aplicações, a partir do texto bíblico que nós lemos, que nós abrimos, que nós meditamos, que nós acabamos de ler nesse momento. Paulo escreve esta carta aos crentes de Filipos dentro de um contexto de grande sofrimento. Paulo estava preso em Roma. Possivelmente Paulo estava preso numa prisão subterrânea, prisões gélidas. Durante o inverno romano, a temperatura ficava negativa. E Paulo não apenas estava preso, como passava privações dentro da cadeia. Ele mesmo cita que não tinha uma capa para se cobrir. Ele pede a Timóteo que envie uma capa. Ele não tinha material para escrever cartas aos irmãos, então ele pede também a Timóteo que traga os seus pergaminhos e também papel para que ele escreva, papiro para que ele escrevesse a carta. Ele diz também que ele foi muito prejudicado por um homem chamado Alexandre, que talvez tenha ainda aumentado o seu sofrimento em Roma. Paulo estava vivendo dias difíceis, açoitado certamente algumas vezes na semana, passando frio, passando fome, ali contra a sua liberdade, ali trancafiado, ali vivendo as maiores privações, mas ainda assim ele escreve à igreja de Filipos dizendo: meus irmãos, eu estou sofrendo, mas vamos permanecer firmados no amor. Não é à toa que alguns estudiosos da Bíblia dizem que a carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria. Mas você vai falar: pastor, mas o Paulo está sofrendo, e por que a carta da alegria? Porque ele entende que a maior de todas as nossas alegrias não é resultado de uma circunstância momentânea, não é resultado do momento que vivemos, não é resultado de nada que está ao nosso redor. A maior de todas as nossas alegrias é estarmos firmados e enfrentando o sofrimento sem esmorecer na fé. É isso que eu quero desafiar você nesta noite, então. Enfrentar as lutas, as dificuldades, as privações, as aflições da sua vida, firmado na fé, sem esmorecer na fé. Enfrentar o sofrimento sem esmorecer na fé é saber, primeiramente, que o sofrimento não é capaz de fazer retroceder a obra de Jesus na sua vida. Não existe nenhum sofrimento, nenhuma luta, nenhuma aflição, nenhuma dificuldade que vai tirar aquilo que Jesus já fez na sua história. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, versículo 12, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo diz isso. O sofrimento não tirou de Paulo a alegria de ser cristão. O sofrimento não tirou de Paulo a esperança da vida eterna. O sofrimento não tirou de Paulo a paz no coração. O sofrimento não tirou de Paulo a convicção de que maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Meu irmão, minha irmã, não é luta, não é aflição, não é dificuldade que vai tirar a paz, o consolo, o conforto, a alegria da sua vida. Lembre-se que nada pode nos separar do amor de Deus. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Promessas, versículos maravilhosos que nos lembram que o sofrimento não é capaz de fazer retroceder aquilo que Jesus já fez na sua vida. Portanto, não encare o sofrimento como um momento de penúria, não encare o sofrimento como uma batalha inesgotável e infindável. Lembre que o sofrimento tem um fim e aquilo que Jesus já fez na sua vida, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Nada pode te afastar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. O sofrimento não é capaz de retroceder a obra de Jesus em você. O sofrimento também, ele pode ser uma forma de Jesus utilizá-lo
como caminho para o avanço do Evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, guarda romana, e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Jesus, ele pode usar as nossas experiências difíceis como caminho para o avanço do Evangelho. A nossa tribulação pode ser uma forma de levarmos consolo àqueles que sofrem. O nosso sofrimento pode ser uma forma de levarmos paz àqueles que estão em lutas. As nossas experiências podem ser uma forma de levarmos o amor de Cristo àqueles que estão enfrentando na sua história momentos de tragédia, momentos de luta, momentos de opressão. Jesus sim usa as nossas experiências como um caminho para o avanço do Evangelho. Jesus usou o sofrimento de Paulo para que mais irmãos pregassem a palavra de Deus. As dificuldades na sua vida são formas de Deus fortalecer, aperfeiçoar o seu testemunho, para que você possa estar firmado no caminho do avanço do Evangelho. Uma terceira lição: quando há para a sua vida, para a minha vida, um propósito maior de que apenas o nosso bem-estar, o sofrimento perde o poder de determinar as nossas emoções. Versículo 15. Alguns proclamam a Cristo por inveja, porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Esses que fazem por amor, por boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Já aqueles que fazem por porfia ou inveja, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Qual o propósito da sua vida? Para algumas pessoas o propósito é apenas a própria vaidade. Paulo vai falar aqui de porfia, de inveja, cobiça, desejos materialistas, humanos e centralizados na nossa própria história, na história momentânea, centralizados no presente. Paulo fala de algumas pessoas que pregam o Evangelho com interesses pessoais. Paulo fala de pessoas que compartilham do Evangelho buscando o seu próprio interesse, o seu próprio lucro. Porém, Paulo também fala que aqueles que pregam o Evangelho com amor e o fazem de boa vontade. Aqueles que sabem que há um propósito maior que o nosso bem-estar. Aqueles que sabem que há um propósito maior do que apenas a satisfação das nossas necessidades presentes. Sabem que mesmo em meio ao sofrimento, as nossas emoções, a nossa fé está firmada no Senhor. O apóstolo Paulo, ele não está falando de cristãos insinceros apenas. Sim, há cristãos insinceros. Mas o apóstolo Paulo está falando muito mais de cristãos verdadeiramente sinceros e que verdadeiramente sinceros estão fortalecidos nessa sinceridade, nessa esperança, nessa fé e pregando o Evangelho. Eles têm levado adiante o amor de Cristo. Eles sabem que há um propósito maior para a vida. Ou como o próprio Paulo vai dizer, para mim o viver é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não temia a morte, porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Ele sabia que há um propósito maior que simplesmente a nossa vida, que simplesmente o nosso bem-estar. E por isso ele confiava no Senhor, e confiava em Deus, que Deus tem um propósito maior para a sua vida. E nada pode abalar esse propósito. Como enfrentar o sofrimento sem esmorecer na fé? Lembre que o sofrimento não é capaz de tirar a obra de Cristo na sua vida. Que Jesus pode usar esse sofrimento como experiência para compartilhar com outras pessoas o Evangelho da fé. E que há sempre um propósito maior para a nossa vida. Mas por fim, lide com o sofrimento
com a ajuda da igreja, dos irmãos e na dependência do Espírito Santo de Deus. Versículo 19 diz assim: porque eu estou certo disso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo, ele fala que ele tem uma certeza que ele vai ser liberto, e ele foi liberto. Ele não foi liberto da cadeia para voltar a pregar o evangelho nas mesmas igrejas. Ele foi liberto da cadeia romana para entrar na presença de Cristo. Ele lidou com o sofrimento com a ajuda dos irmãos e irmãs que oravam por ele. Ele lidou com o sofrimento na dependência do Espírito Santo de Deus, e Deus lhe deu vitória. Quer na sua vida, quer na sua morte, ele disse assim: eu tenho certeza que não serei envergonhado. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã. Você não vai ser envergonhado na sua fé. Cristo vai suprir, Cristo vai abastecer, Cristo vai te fortalecer. A nossa fé e o nosso amor estão firmados no Senhor. Há um hino que tantas vezes cantamos que diz que o Senhor a nossa fé contemplará. Ele vai contemplar. Fortalecido no Senhor, nós podemos lidar com o sofrimento, não de uma maneira patológica negativa, mas lidar com o sofrimento com graça, com misericórdia e na força do poder do Senhor. Algumas aplicações muito simples daquilo que falamos nesta noite. Primeiramente, veja no sofrimento a oportunidade de revelar um novo coração que lhe foi dado. Lembre-se, o sofrimento não é capaz de tirar a obra de Cristo na sua vida. Portanto, veja nele a oportunidade de revelar o que Deus já fez na sua história. Treine seus olhos para, mesmo no sofrimento, ver avanço e louvar ao Senhor. Lembre que Jesus usa as nossas experiências, até as nossas lutas, para levar adiante o progresso do Evangelho. Para que compartilhemos da graça e misericórdia que experimentamos nos momentos difíceis. Treine os seus olhos para ver isso. Não olhe a luta, olhe o Deus que está te dando a vitória. Não olhe o sofrimento, olhe o consolo que vem do Senhor. Não olhe a tribulação, olhe a paz. Não olhe o mar, olhe a Cristo que está estendendo a mão e tirando você de afundar sobre as águas. Veja a oportunidade que Ele está te dando. Oportunidade de mostrar sua fé, mostrar o seu amor e assim louvar ao Senhor. Não ceda à tentação de fazer o seu bem-estar o propósito da sua existência. Paulo disse: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não acredite que os poucos 60, 70, 80 anos, como diz o salmista, é a plena existência. Mas lembre que o Senhor ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos um coração sábio. Lembre que há algo que vai além da nossa vida presente. E por fim, enfrente o sofrimento com uma perspectiva da vida, que é agora e também daqui há de vir. Lide com o sofrimento com esta certeza. Lide com o sofrimento com esta convicção, com a ajuda de irmãos e irmãs, com a sustentação do Espírito Santo de Deus. Ele há de te suprir, Ele há de te fortalecer. Enfrentar o sofrimento sem esmorecer na fé. Paulo, preso em Roma, escreve a mais alegre de todas as suas cartas. No meio de grande sofrimento, lutas e tribulações, ele fala da alegria porque ele confiava em Cristo. Alegria em saber que a obra de Cristo na vida dele não seria perdida, porque nada pode separá-lo do amor de Deus. Alegria em saber que as suas experiências tinham contribuído para o Evangelho. Alegria em saber que há um propósito maior e que por meio da oração dos irmãos e irmãs e do Espírito Santo de Deus, nós somos fortalecidos. Vamos orar nesse momento? Após meditarmos na palavra do Senhor nesta noite, oremos clamando ao Senhor. Deus que trouxe paz, consolo a Paulo,
possa também trazer paz e consolo aos nossos corações em meio a toda e qualquer tribulação. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos e agradecemos-te, Senhor, neste fim de noite, pela Tua Palavra. A Tua Palavra que nos traz consolo, nos traz paz, fortalece a nossa mente, o nosso coração. Palavra, ó Pai, que nos traz experiências tão belas, como a experiência do apóstolo Paulo, que no meio do sofrimento pôde ensinar uma igreja, a igreja de Filipos, a estar fortalecida e amparada no Senhor. Experiência essa que nos ensina que no meio do sofrimento podemos estar fortalecidos na força do Teu poder. Fortalecidos no Senhor. Fortalecidos na Tua graça, na Tua misericórdia. Como é bom, ó Pai, sabermos disso. Como é bom, Senhor, termos essa confiança, temos essa convicção de que o Senhor mesmo é o nosso Salvador. Nesse momento, ó Pai, que nós possamos estar, sim, fortalecidos na força do Teu poder. Sim, sustentados pelo Senhor. Sim, confiados e carregados pelo nosso bom Salvador. Cuida das nossas vidas, ó Pai. Cuida da nossa esperança, cuida da nossa fé, fortalece o nosso amor. Que dia a dia, fortalecidos por Cristo, possamos caminhar de graça em graça, de fé em fé, amor em amor. Ó Pai, que nós possamos sim encarar as lutas, as dificuldades sem esmorecer. Sabendo, ó Pai, da eternidade, sabendo do Teu grande amor, sabendo da Tua grande obra nas nossas vidas. Graças te damos por tudo, Pai. E em nome de Jesus é que nós oramos, é que nós agradecemos. Em nome de Cristo, rogando a Tua bênção sobre esse restante de noite, rogando a Tua bênção sobre o resto dessa semana, rogando a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã que está conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais conosco. Em todo tempo Ele é bom e Ele é bom em todo tempo. E é bom sabermos disso. É bom sermos lembrados disso. Me despeço aqui, meu irmão, minha irmã, desejando a você um ótimo restante de noite. Um restante de noite abençoado, fortalecido pelo Senhor. E também, antes de encerrar, quero deixar-lhe um convite para, uma vez mais, neste domingo, estar conosco, tanto na escola dominical, às 9h30 da manhã, como no culto, à noite, às 18h30, estarmos juntos, louvando, adorando, agradecendo ao Senhor. Que Deus assim te abençoe. Nesse domingo, esteja conosco. Deus vai falar ao teu coração, com certeza. E eu vou deixar aqui um louvor para você, uma canção intitulada Eis-me Aqui. Uma música muito bonita, uma música que particularmente faz parte da minha história, uma música que eu tenho um carinho muito especial por essa música. E em outro momento posso até compartilhar o porquê. Mas é uma música que, ainda hoje, quando ouço, fala muito ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar essa canção com você. Que Deus assim te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus derrame da sua graça e do seu amor sobre a sua vida. Quanta coisa tem
see